Oi, Josi, Marcelo, Beth. Só mais um pouquinho, tá, gente? Vou esperar um pouquinho, deixa o pessoal começar a entrar, aí a gente começa. Deixa eu ver se tá tudo sob controle. Tudo bom, Marcelo? Obrigada pela participação. Obrigada, Beth. Seguidoras queridas, sempre aqui. Ai, Lu, beijo, beijo. Bem-vindos. Olá, Ana Laura, boa noite. Espera só um pouquinho, tá, gente? Mais um pouquinho e eu já vou localizar a Maria Eduarda, que já entrou, eu sei que ela está aqui. Só mais um minutinho. Eu sempre dou uns minutinhos para o pessoal chegando, né? Para ficar mais gente. Tem bastante gente entrando. Bem-vindos a todos. Mais um minutinho e a gente já começa. Bom, vamos lá. Deixa eu só... Espera só um pouquinho, gente. Aqui. Só um minutinho. Pronto. Bom, vamos lá. Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um bate-papo do Executiva. Muito feliz. Obrigada pela participação de todos, quem já está aí, né? Muitos estão chegando ainda. Rapidinho, para quem não me conhece, eu sou a Fabi Gragnani, idealizadora do Executiva Center Ninho, um canal aí de conteúdo para mulheres executivas, empreendedoras. Temos vários trabalhos interessantes, consultoria de estilo, consultoria de imagem, publicações diárias com dicas de moda, comportamento e beleza. E tem muitas pessoas aqui, muitas seguidoras que me acompanham já há muito tempo. Beijo para todas, fico muito feliz. Bom, hoje o bate-papo é um assunto que interessa aí a todos nós, imagino, seja diretamente ou indiretamente, né? Que é a questão da carreira. Como nós vamos lidar com a carreira nesse período pós-pandemia? Nós já estamos falando aí um período pós-pandemia, né? Então, o que fazer para, neste momento, nos prepararmos para o que vem pela frente, né? Então, para isso, eu convidei a Maria Eduarda, do Carreira Orgânica, para esse bate-papo, que vai ser bastante especial. Então, vamos lá, vou localizar a Maria Eduarda. Só um minutinho. Cadê a Maria Eduarda? Vamos lá. Madu, aparece aí. Pronto, acho que eu consegui. Olá! Oi, olá! Tudo bem? Tudo bem? Muito Muito bom. bem-vinda! Obrigada, Fabi. Muito agradecida pelo convite, muito animada em conversar com vocês.
É muito legal mesmo. Obrigada. Muito feliz. Obrigada por ter aceito o convite, né? Acho que é um tema super propício para o momento. Tratar, acho que, como eu estava dizendo para os nossos ouvintes, seja diretamente ou indiretamente, acho que todos estão envolvidos ou impactados de alguma maneira com tudo que vem acontecendo no que diz respeito à carreira, né? O trabalho, questão profissional. Então, é um momento, claro que já é clichê, é um momento inusitado, diferente, mas que a gente realmente precisa aproveitar, de repente, para tirar disso algo positivo, pelo menos no que diz respeito à carreira, né? Então, eu queria que você se apresentasse rapidinho para o público do Executiva e contar um pouquinho Claro. dessa história, para depois a gente seguir no bate-papo. Legal, Fabi. Bom, eu sou a Maria Eduarda, mais conhecida como Madu, né, do Carreira Madu. Orgânica. Eu sou headhunter aí há quase 10 anos. Eu trabalhei numa consultoria, né, uma consultoria americana que chama Robert Half, que muita gente conhece, que é uma consultoria, né, para recrutamento de executivos. E aí, há um ano, mais ou menos, eu criei o Carreira Orgânica, que é tanto o blog, né, do próprio Instagram, quanto um podcast, para tratar de temas sobre carreira e mercado de trabalho, né? Sobre uma perspectiva de equilíbrio com vida pessoal, de olhar não só as questões técnicas, que obviamente são muito importantes, mas também de olhar para as outras esferas, né? Que eu costumo falar que não é um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Na verdade, é uma integração entre tudo isso para você ser bem-sucedido, né? Então, essa é a ideia do Carreira Orgânica. E aí eu venho propagando, divulgando, né, esse material, venho falando bastante sobre isso. E quando até você me convidou, Fabi, eu fiquei pensando essa questão, né, da própria autoestima, do cuidado consigo, né? Tudo isso influencia no seu trabalho, na sua carreira, né? Então, eu acho muito importante e muito pertinente você trazer esse tema, né, para o executivo. Eu fiquei muito feliz. Que bom, que bom. Acho que realmente a interação é muito grande. Eu sempre, desde que essa situação começou, o executivo já vem há muito tempo, mas desde que essa situação começou, eu venho aqui sendo até chata, colocando todo dia, meninas, levantem, agende o seu dia, programem-se, arrumem-se, né? Não procrastinem, porque nós não estamos de férias, né? Exato. Então, é um momento diferente que eu imagino que nós tenhamos que tirar o máximo de proveito, porque muita coisa vai mudar. Claro que quando as coisas retomarem, muita coisa será esquecida e o ser humano tem uma facilidade para esquecer, né? Esquecer e retomar. Só que muita coisa, muitas pessoas foram afetadas nesse período, né? Empreendedores, empresários, muita gente perdeu o emprego. Então, acho que é um momento de reflexão e de se aproveitar para melhorar, não só como pessoa, mas também a questão profissional. Então, pegando o gancho no que a gente vem falando, eu queria, assim, que você falasse um pouquinho essa questão do home office, né? Porque hoje em dia a maioria está fazendo home office, né? A gente já vem aí aqui no estado de São Paulo há 60 dias já nessa situação. É tempo pra caramba. Muita gente já se adaptou, né? Outros ainda não, tem uma dificuldade, porque às vezes o ambiente, a residência é pequena e você tem filhos, marido, conciliar toda a questão doméstica com a questão profissional, você tem que ainda garantir um desempenho, mostrar uma produtividade, né? Então, tem aí uma mistura, uma complicação que para muita gente não é fácil, né? E a gente está tendo que lidar com isso, né? Como é que você tem tido muito questionamento nesse sentido? O que você vem dizendo para as pessoas que te procuram a respeito disso? É bem curioso, né, Fabi? Porque como você mesma trouxe, a gente está indo aí, né, para mais de 60 dias, algumas pessoas, eu mesma estou há mais de 70 dias em casa. E
esse burburinho do home office, ele foi muito intenso, né, no começo, de como se adaptar. A realidade é que o Brasil não é um país que estava habituado com home office, então, mesmo aquelas empresas que tinham políticas, né, de trabalho em casa, ou até a própria tecnologia, notebook, muitas delas ainda assim não aplicavam, né, ou não tinham uma política própria de home office. Sim. E foi todo mundo do dia para a noite, né? Na verdade, a gente até tem uma pesquisa na Robert que fala que 40% das empresas tiveram que arrumar tudo do dia para a noite, né? Então, sei lá, até segmentos que a gente não imaginava, né? Você pega call center, é uma coisa que você nunca imaginava que ia virar home office. Virou Nunca. home office. Então, foi uma transformação muito grande. E uma exigência, né, de adaptabilidade muito grande por parte dos profissionais em todos os layers, né? Depois, isso foi, né, todo mundo se adaptando. E aí surgindo diversos assuntos e questões, né, que eu também falei muito sobre isso, de produtividade, de como que as pessoas estão se organizando, aquela questão da empatia, né? Você tem funcionários muitas vezes que têm filhos em casa, então não estão conseguindo trabalhar de repente nos mesmos horários ou estão tendo interrupções, né? Nessa pesquisa também a gente levantou que o maior empecilho, né, do home office eram as interrupções, né? Ou de filhos, ou de familiares. Então, você tem que lidar muito forte com isso. E foi um grande desafio, né? Todo mundo falava, mas depois as pessoas começaram a se sentir muito pressionadas. As pessoas ficaram mais abaladas. Então, passou meio que por vários estágios. Vários estágios. Choque, depois aquela adaptação, depois ajustar, né? E eu sempre falei muito isso de... Façam acordos, né? Com as pessoas que trabalham com vocês, com seus chefes, com o seu time, para que vocês consigam se sentir acolhidos, né, dentro da realidade de cada um de vocês, mas com esses acordos de quando você vai precisar entregar alguma coisa ou quando você vai precisar participar de alguma reunião que não vai ter como e você vai fazer os acordos em casa, né, com seus filhos, com, enfim, seu parceiro, sua parceira. Então, passou muito por essa fase. E agora, né, o que eu tento trazer e até falar com empresas, parceiras, é que tudo que a gente viveu até aqui, Fabi, a gente não consegue garantir que é um efeito home office de verdade, porque a gente foi obrigado a vir para casa, né? Entendi. Todas as outras coisas estão funcionando, né? Então, voltou. Por que a gente não aproveita isso para tirar o nosso melhor, para ver o que a gente consegue se adaptar, o que a gente pode ser mais eficiente, que tipo de acordo que vale a pena a gente manter no pós-pandemia, né? Então, o home office já ficou para trás, né? As pessoas já se adaptaram. A sua casa já virou o seu escritório. Já virou. E a relação de trabalho vai ser modificada, né? Quais escritórios que vão permanecer da mesma forma, né? Então, acho que a gente transitou muito por esses pilares aí ao longo desses 60 dias, né? Que eu, assim, tem empresas, muita gente já é acostumado a trabalhar em home office e tem empresas que cuidam bastante dessa questão, verificam como é que é o seu ambiente em casa, se você tem condições de trabalhar ou não. Isso no antes, né? Antes de toda essa situação. Então, muitas empresas tinham esse cuidado até para que a produtividade do profissional, do colaborador, fosse aí a melhor possível. Veio essa situação, todo mundo... Eu conheço, assim, pessoas que... eu não tenho computador em casa, meu computador tá ruim. Então vai lá, pega o da empresa. Aí aquela bagunça, sai pegando o computador, leva para casa, põe em qualquer lugar... às vezes não tem, gente, às vezes não tem espaço para trabalhar de uma maneira adequada, né? E esses acordos que você disse, realmente, os acordos, ok, tem empresas que fazem, mas tem empresas que querem que você continue trabalhando das 8 às 5h30, né? É uma coisa meio assim absurda, porque como, né? Como você disse, você é interrompida toda hora. Então você tem que fazer, inclusive, acordos na sua casa, com as pessoas que moram com você, teu marido, teus filhos, teus pais, sei lá, com quem você mora, teus amigos. Então tem que haver esse acordo. E assim, tem muita gente que
eu leio, assim, eu converso. Ah, não, tá, eu levanto, eu começo tal hora, eu fico de pijama mesmo, na cama, assim. Para mim, assim, isso não cabe, assim, porque como que você vai produzir, né? Você tem que escrever um relatório, você tem que escrever um parecer. Como que você vai fazer isso? É impossível, né? Então, eu acho que precisou se sair correndo, meio que de forma atropelada, para que as pessoas então fossem para casa trabalhar. Tudo bem, já se passaram muitos dias, as coisas foram melhorando, mas assim, acho que ainda tem gente, eu vejo um pouco também pelos video calls, que são, né, já viraram até memes, coisas bizarras, a pessoa está ali falando e mexe com o computador e tem um tomando banho, tem um não sei o quê, né? Então, é o mínimo de cuidado, né? As pessoas precisam, além dos empresários, do pessoal de RH, das empresas, mas os próprios colaboradores. Então, tem que haver um bom senso, né? De como lidar com essa situação, de como tirar uma maior produtividade nisso, né? Eu Exato. não... Eu queria até pegar um gancho do que você trouxe, né? E é por isso que eu reforço muito a questão dos acordos. E claro que não é fácil em todas as empresas, nem com todos os gestores, né? Cada um tem a sua realidade. Uhum, Mas vamos falar que os profissionais eles precisam se posicionar de alguma forma, sempre muito educada, sempre muito de forma aberta, né? Mas eles precisam trazer um pouco do outro lado, porque eu vejo muita gente falando assim, eu rendo muito mais em casa. Sim, você rende dependendo da tua realidade dentro de casa. claro. Porque se você, de repente, tiver, sei lá, 2 filhos e você tem que cozinhar, porque também tem um monte de gente que está sem ajuda dentro de casa, né? Então, Sim, não dá para eu comparar uma pessoa que, de repente, mora sozinha, né? Ou não tem filhos, com alguém que tem filho pequeno. Então, a claro. gente precisa pensar muito em como a gente consegue equilibrar isso, tendo uma equidade ali, né, na própria avaliação do gestor e conseguindo ter uma empatia de verdade, não dizendo que a gente tem que ser empático, né, porque no Entendi. começo todo mundo foi, né, ou estava dizendo que era, e depois começar uma cobrança que vai ser bastante improdutiva. E aí, quando eu falo improdutiva, né, eu falo que os líderes eles precisam pensar de forma inteligente nesse sentido, é que se você pressiona demais e se você não proporciona um ambiente seguro, inclusive mentalmente para o teu time, eles não vão produzir. Então, sabe quem perde? Você, gestor, você líder. Sim, Então, esses acordos, eles precisam vir de algum lugar para caminhar para uma produtividade realista, né? realista. Exatamente. Que não necessariamente não é a mesma de um dia a dia normal de empresa, Exato. mas é a possível no momento, né? Possível no momento. Exato. Pelos contatos que você tem, pelo que você conhece, você acha que o lado do gestor neste momento, assim, ele tem tido essa complacência, essa capacidade de observar cada um com a sua diferença, porque né, são coisas individuais, são situações individuais. Né? Não dá para pôr todo mundo no mesmo balaio. Mas, Exato. assim, eu tenho algumas experiências que, assim, não são muito positivas. Vamos lá, tudo bem. O máximo que eu vejo é assim, não, tudo bem, não vamos controlar o horário, ok. Não, mas também, por outro lado, não haverá hora extra, não haverá acordo de compensação, porque não se está controlando o horário de entrada e saída. Mas, assim, a produtividade, ela vem, claro, vem sendo cobrada, independente do tipo de pessoa, né? Independente da dificuldade da pessoa dentro de casa. Então, isso, assim, no cenário que eu vivo, que eu acompanho, isso sempre me preocupou um pouco. O que você tem visto aí são resultados um pouco, são positivos, assim, os gestores têm tido um cuidado com isso? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa e assim, eu acho que
a própria criação do Carreira Orgânica, né? Eu brinco, gente, eu trago as verdades, né? E eu falo com muita gente. Então eu vejo de tudo, Fabi. Eu vejo líderes no mercado como um todo, né? Que estão agindo de uma forma muito bacana, que estão aprendendo muito, que estão colocando em prática muita coisa que vinha sendo discutida, né? Então, quando você estuda as melhores práticas de gestão, o movimento do mercado, né? Ou, sei lá, muita coisa que a gente já vinha estudando ou que a gente já vinha falando que era uma tendência, a gente teve que trazer para a realidade do dia para a noite. E tem líderes que gostam disso e fazem desse momento uma grande oficina para colocar tudo em prática. E tem líder que está descompensado, porque teve que deixar de ter controle, porque não adianta, né? Eu até escrevi no artigo, por mais que você acredite que você tem controle do teu time, você não tem. Você não consegue controlar. Então, ou você confia e tenta engajar de uma forma que as pessoas se comprometam com você e com o trabalho, ou não vai rolar. E se você não era um líder que antes conseguia fazer isso, não vai ser na quarentena que você vai fazer. Então, essas pessoas estão piradas, né? E estão cobrando. Então, eu vejo de tudo. Eu acho que tem gente indo para um caminho de uma liderança mais confiante, mais colaborativa, né? Que consegue, inclusive, aprender, né, Fabi, com o time. Porque esse é um ponto que eu sempre bato na tecla, né? Eu acho que já foi o tempo que o líder sabia tudo e ele conseguia responder todas as perguntas de todo mundo e ele era o centro da informação e do conhecimento. Hoje em dia, a gente não é mais, né? Então, quantos líderes... E aí eu falo, né, líderes mais velhos ou que tinham uma restrição, às vezes, com a própria tecnologia, né? E eu falo por mim, né? Eu sou super jovem, no final do dia tinha coisa que eu não sabia mexer. Ou não estava habituado com tanta coisa ali o tempo todo, tantos aplicativos, né? E quantos aprenderam com o time? Quantos aprenderam a mexer no Zoom, a mexer no Teams ou qualquer ferramenta que seja? Então, eu estou dando um exemplo pequeno, mas é de uma forma que a troca, na verdade, né, entre o líder, o liderado, os pares, o que quer que seja, se for bem produtivo, ele caminha para um resultado muito maior da empresa. Então, tem gente que está aprendendo com isso, tem gente que está gostando muito dessa experiência, um líder que se sente até apoiado, né, pela própria equipe, e tem gente que está surtando, né? Tem gente que está querendo ter controle a todo custo, está influenciando a equipe, na minha opinião, de forma negativa. Não vai levar a lugar nenhum. Não vai. Corre o risco, na minha opinião, dessa empresa, na hora que o mercado melhorar, e claro que a gente tem de liderar aí, né? Voltou. Deu uma cortada, voltou. Até onde vocês me ouviram? Meu Deus, falei tanto aqui. Não, falando do líder que tem da necessidade de ter uma troca, né? A troca é importantíssima. É isso, Fabi. Eu acho que as pessoas, os líderes e os liderados estão aprendendo. Eu sempre faço o contraponto de que o líder também precisa de respiro, né? Ele também precisa de empatia. Então, não é porque ele é líder que ele precisa estar disponível o tempo inteiro. Acho que tem sempre o contraponto. E o ser humano, independente de ser líder ou de ser liderado, que aprender com isso, vai viver um pós-pandemia, né, na minha opinião, de muito mais resultado. E não resultado imediato, mas um resultado sustentável, sabe? As empresas sustentáveis, as empresas resilientes, né? Elas caminham com profissionais nessa linha. Entendi. Eu acho que é o que você falou, a palavra troca, né, nesse momento é muito importante, porque é uma dificuldade, às vezes, para todos. Como você falou, a dificuldade de usar o Zoom. Eu mesmo tive dificuldade no começo. Meu Deus, aquele monte de coisa. E aí um ajuda o outro e a gente, né, vamos em frente, né? Não adianta, ninguém é perfeito. Eu digo, ninguém sabe tudo, né? Um gestor, um líder, ele tecnicamente, claro, ele sabe mais, muitas vezes, pela experiência profissional, pela experiência de vida, se ele for mais velho, então por isso que ele é um gestor, por isso que ele é um líder, né? Exato. Mas nem tudo, a equipe é muito importante você ter uma troca, né?
e passar isso para o teu time, né? Porque nesse momento que você não tem todo esse controle, só mesmo tendo a confiança e tendo a empatia com o seu time que você vai colher os resultados, né? Do contrário, você vai ficar, como você falou, neurótico e não sabe como lidar com essa situação, né? E uma outra coisa também importante, assim, que algumas pessoas me perguntaram muita gente nesse período foi demitido, né? Muitas empresas, né? Demitindo, suspendendo também contratos, reduzindo horas, reduzindo os salários, né? E aí essa agonia toda. Sobre esse tema, você também tem tido alguma coisa que vem chamando a atenção? É uma quantidade grande realmente de pessoas? Como é que está o mercado nesse quesito de demissões e suspensões de contratos? Fabi, a gente tem visto, né? Não pode negar, isso tem acontecido. Dentro do meu meio ali, né, das empresas que eu atendo diretamente, não senti um impacto tão grande ali no meu dia a dia. Tá. Mas quando a gente olha para o mercado, né, e eu acho que a gente sempre tem que olhar um pouco mais além, né, do nosso meio, eu vejo sim pessoas sendo desligadas. Em vários segmentos, dentro de São Paulo, fora de São Paulo, né? A gente tem muitas cidades pequenas sofrendo bastante aqui, muito próximo, né? Porque, enfim, fábricas, qualquer coisa que não está funcionando tanto nesse momento, acaba cortando custo. E tem gente muito boa, né? Isso a gente viu. Eu tô na Robert aí há bastante tempo, então, sei lá, 2015 mais ou menos, tá acontecendo a mesma coisa do que 2015, né? Então, não são só uma crise, né? Tivemos uma crise. E que muita gente boa ficou no mercado. Né? Então, muitos executivos, inclusive, ficaram no mercado e agora a gente acaba vendo uma onda muito parecida. Né? Aí tem demissões e muitas empresas optando por não demitir, mas fazer algum ajuste no contrato, né? Justamente para tentar evitar alguma demissão. Né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho como é que as coisas vão evoluir, e a gente não sabe muito, porque cada dia é uma notícia nova, a gente não necessariamente sabe quando que, se a gente está no pico ou se a gente não está no pico, quando que a gente volta, então a gente não consegue medir tanto, né? Não dá para saber projeções, eu acho que nada agora que a gente projete é real mesmo, mas tem acontecido, né? Isso é um fato. E na verdade, né, até quando eu publiquei o e-book, né, que inclusive está aqui para baixar no link aqui da bio, foi justamente pensando nessas pessoas, né, pensando em pessoas que foram desligadas ou eventualmente eu conheço gente que teve o salário reduzido em 75%. E 75% é muita coisa. É muita coisa. Gente, é quase tudo. Né? Então essas pessoas vão precisar muitas vezes olhar para um outro caminho, porque não vão conseguir sobreviver de alguma forma, né? Então, mais uma vez, eu não vejo isso dentro do meu dia a dia acontecendo numa massa gigantesca, né? Mas tem acontecido, né? Então... Então, pensando nessas pessoas, eu acho assim, que são pessoas que devem aproveitar esse momento, é o que eu falo, um home office produtivo, né? Você tem que pensar, meu Deus, eu preciso me preparar, né? E acho que esse é o grande ponto aqui do nosso bate-papo. Como vamos nos preparar para o que vem pela frente, né? Como que eu posso me preparar para melhorar o meu currículo? O que vem pela frente? Como é que vão ser os processos daqui para frente seletivos? Como que eu posso me destacar? A Josi até perguntou aqui como que eu posso me destacar nos processos que vêm pela frente, né? Processos seletivos que vêm pela frente. Então, eu acho assim que gostaria até que você falasse um pouco disso, que eu acho, né? A gente tem que se preparar, né? Nesse momento. Então, sei lá, cursos online, né? A gente tem que fazer, tem muitos cursos online, leitura,
rever aquilo que você quer para sua carreira. Você quer ficar fazendo a mesma coisa? Você quer continuar na sua carreira? Você quer mudar? Você quer mudar de área? Você quer empreender? Então, assim, é um misto agora, mas eu acredito muito nessa questão de fazer do limão a limonada, ou seja, aproveitar este momento para se preparar, né? Você acha que nesse quesito de processos, por exemplo, seletivos, a gente vai ter uma mudança daqui para frente? Pela sua experiência, pelo que você tem visto, como você mesmo disse, nada agora a gente pode projetar, né? Até a gente está brincando, um dia o pico é agora, o pico é no mês que vem, o pico é uma coisa assim absurda, né? Que gera uma insegurança, gera um caos emocional muito grande, né? Já não basta a questão de saúde, mas a gente fica nessa agonia, quando vai voltar, quando vai voltar, será que quando eu voltar eu vou ter trabalho, não vou ter trabalho? Muitas pessoas que eu sei procurando psiquiatras, procurando terapeutas para poder superar o momento. Então, assim, falando agora do futuro, né? O que você vê de diferente? Como que a pessoa pode aproveitar nesse momento para se preparar pelo que vem pela frente? É um ótimo ponto, Fabi. E eu vou um pouquinho atrás, que é quando você falou da quarentena produtiva. Eu tenho dois pontos aqui, né? O primeiro deles é assim, tomar cuidado com quarentena produtiva e achar que você tem que fazer 1000 coisas. Tá certo. Porque a pessoa fica doida. Sabe? Ela quer fazer curso online, ela quer fazer yoga, ela quer fazer curso de culinária, ela quer fazer não sei o quê. Calma. O que é possível para você? Boa. E o que dá para você fazer? Porque senão eu fico olhando meu vizinho, né, fazendo exercício, o time lá, e aí eu piro. E quando você pira, você não consegue fazer nada. Verdade. Então, né? Vamos estruturar. Eu consigo fazer uma coisa na semana. Cada um tem seu limite. Cada um tem seu limite. Então, sabendo o seu limite, a gente parte para uma coisa produtiva. Depois, claro que a gente está num cenário de medo, de incerteza, de cansaço, né? Quantas pessoas não estão, né? Você não está saindo de casa todos os dias, você, em tese, está trabalhando todo dia aqui, você não precisa se arrumar nem se locomover, mas a gente fica exausto no final do dia. Exausto. Mentalmente. Você fica sugado, você fica cansado. Né? Isso. Então, eu sempre falo, né? Vamos acolher. O dia que você tá cansado, acolhe que você tá cansado. O dia que você tá ansioso, você tá com medo, você tá preocupado, tá tudo bem. Todo mundo se sente assim, né? Eu brinco que alguns escondem mais, outros escondem menos. É verdade. Né? Mas eu brinco, né? E eu tenho uma professora minha que ela sempre fala isso e eu gosto, né? Escolhe a sua meia hora para você pirar, se preocupar, para você ficar doida, né? Meia hora, pra você pensar em todos os desastres do mundo. Passou essa meia hora, gente, vamos agir. E não é agir porque a gente tá escondendo o nosso medo. A gente ficou lá, a gente sentiu o nosso medo uma hora. Depois a gente vai pra ação, né? Então, o que a gente pode fazer? O que tá no nosso controle que a gente precisa botar pra funcionar? Perfeito. E aí, você vai pensar, né? O que eu gostaria de fazer? É um curso? Dá para eu encaixar esse curso online aqui na minha agenda? Eu vou dar um jeito de colocar. Eu adoro curso online, né? Então, agora que as plataformas estão abertas, eu faço tudo. E às vezes, gente, vamos pensar no que dá para fazer. Às vezes é fone, ouvindo o curso, e lavando a louça. Você lava a louça, puta. Boa ideia. Né? Boa ideia. Troca ali a novela, o filme, de repente, por um curso. Eu gosto muito, né? Eu falo muito do curso porque eu acho que, como as plataformas estão abertas agora, você tem acesso a um conteúdo de muita qualidade, que muitas vezes é muito caro, né? E que você consegue ter acesso a isso de graça, né? De graça. Tem muitos webinars acontecendo, falando de temas relevantes. Então, tem que filtrar, né? O que efetivamente você vai fazer. Claro. O que você vai escolher, que tipo de conteúdo você vai consumir, mas consuma coisas, de repente, da tua área. Sei lá, você é da área de marketing, tem um monte de coisa de vendas acontecendo. Olha para isso, né? Começa a fazer o exercício
em pensar o que o seu cliente vai precisar e como você consegue se antecipar a uma demanda deles. Porque aí eu vou linkar agora com o mercado pós-pandemia e processo seletivo, né, e tudo mais. Os processos em si, né, eles já vinham caminhando para uma tecnologia um pouco maior, né? Então, processos virtuais, ou até algumas empresas trabalhando com algumas ferramentas online, de vídeo online. Então, isso já vinha acontecendo. Já vinha acontecendo? Mas muito, muito devagar. Agora virou a chave, né? Todos os meus clientes, por exemplo, estão fazendo desde o processo seletivo até o onboarding, né? A entrada dos profissionais, tudo online. Se você me perguntar, Madu, vai ser 100% online? Não sei se vai ser 100% online, porque tem algumas posições mais estratégicas que, na minha opinião, nada vai substituir o olho no olho, sabe? O olho no olho. O que eu costumo falar? A tecnologia, ela vem para deixar os processos de RH mais eficientes, menos burocráticos e mais ágeis, tá? Então, antecipar algumas fases, né? Mas não todas. Talvez. Não sei se todas. Talvez sim, mas assim, eu acho que é muito mais uma ferramenta de otimização, tá? Para deixar o processo mais ágil, porque os processos ainda são muito burocráticos, tá? Em várias empresas. Como tudo no nosso país, né? Como tudo, então. Como tudo no nosso país. A palavra é burocratização, né? Pois é. Então, eu acho que tem isso, né? Então, em termos do processo. Agora, quando a gente olha assim, habilidades, né? O que vai mudar em relação à habilidade do profissional? A gente tem que começar a pensar uma coisa chamada atitude. Que o recrutador nem sempre conta que ele está atrás de atitude, né? Então, assim, o quanto você pensa, eu não gosto da palavra fora da caixa, né? Mas assim, o quanto você tem uma visão sistêmica, né? O quanto você consegue olhar o que você faz versus o impacto do que você faz no todo. O quanto você consegue pensar, seja uma empresa de produtos ou seja uma empresa de serviços, no que o seu cliente vai precisar no pós-pandemia. Porque às vezes você fica tão pensando, como é que eu vou arrumar um emprego? Como é que eu vou arrumar um emprego? Peraí, deixa eu pensar. Qual é a minha área? Sei lá, logística, direito. Tá. Que nicho eu atendo? Qual que é o meu cliente? Quem compra o meu serviço? Quem compra o meu produto? O que ele espera, né? O que ele vai esperar agora? Como é que ele vai se comportar? Será que é para esse público que eu vou continuar vendendo ou atendendo, ou o que quer que seja? Então, é esse profissional que consegue ter uma visão do todo, que consegue trabalhar em conjunto com a tecnologia, né? Eu brinco que a gente está entrando numa sociedade, né, que eles chamam de 5.0, que é uma sociedade inteligente, que vai conseguir olhar para as demandas pessoais do cliente, emocionais do cliente, para conseguir atender. Como que você faz isso? A gente vai usar muito de tecnologia, porque o mundo está ficando digital, mas se eu não tiver esse olhar, se eu não tiver essa outra ponta para linkar com a tecnologia, talvez eu seja substituído, né? Ou talvez eu não seja contratado. Então, eu acho que é um pouco dessas características, eu não sei se eu fui clara, senão a gente vai explorando, que o profissional do futuro, que é agora, né, vai precisar ter. Né? Eu vejo um pouco nessa linha. Entendi. Madu, eu ouvi falar dessa 5.0, né? Como é que é mesmo o momento 5.0? O que seria isso efetivamente? Essa conjugação do eletrônico com essa característica pessoal? Eu confesso que eu li um pouco, mas acabei não entendendo. Se você puder só explicar um pouco mais para a gente. Na verdade, assim, de forma bem simples, né? A gente vinha falando muito da revolução digital, né? A revolução digital é a revolução 4.0. 4.0. Né? Que a gente deixa de trabalhar naquele modelo lá atrás, né? Que a gente foi treinado de revolução industrial, de tarefas. Começa a ser muito mais multidisciplinar por conta de uma questão de evolução e revolução tecnológica. Então, aconteceu. A gente caminha agora para o 5.0, que é o avanço desse 4.0. Que é o quê? A internet vai continuar avançando. Só que para essa internet, né, para essa tecnologia conseguir ter um impacto no mundo, nos negócios,
ele precisa caminhar com o ser humano junto. Ele Entendi. precisa fazer com que a conexão humana não vai ser substituída. Ela só precisa integrar esse momento, exato, esse momento de revolução tecnológica para juntos a gente evoluir. Então, vou dar um exemplo prático, tá? Os advogados, tem gente que fala isso, né? Eu trabalho muito com advogado. Os advogados vão ser substituídos. Calma. Que tipo de advogado vai ser substituído? Talvez tenha um layer ali que pode ser substituído. Mas tem um outro que vai saber lidar com essa tecnologia que está substituindo vários outros e vai conseguir ter habilidade pessoal, vai ser bom de negociação, vai ser bom de relacionamento, vai ser bom de vendas. E junto com essa tecnologia, esse cara vai explodir. Sim. Então, é mais ou menos nessa linha, sabe? A gente precisa caminhar para esse perfil, para não ser substituído. É uma junção, né, da tecnologia com esse destaque na questão pessoal, de uma tecnicidade, de um diferencial que o profissional tem que buscar de qualquer maneira, né? Acho que é mais ou menos isso. Muito bacana. E uma outra coisa, acho que também é bacana e importante, que eu sei que muita gente tem dificuldade, é a questão do networking, né? Que também acho que é um momento apropriado para as pessoas colocarem a sua cara. Por exemplo, sei lá, quem foi demitido, quem está numa situação que sabe que vai ser demitido, e falar, bom, oi, estou aqui, meu nome é tal, faço esse trabalho, pôr um pouco a cara para bater, né? Que muita gente tem dificuldade, né? Claro que as redes sociais facilitam, né? É muito fácil você ficar aqui, você põe uma fotinho, escreve alguma coisa embaixo, mas de apresentar um conteúdo e realmente oferecer algo para quem possa vir a ser seu cliente, né? Então, usar as ferramentas que nós temos hoje, de repente um LinkedIn, não sei o que você acha aí do LinkedIn. Acho que o LinkedIn mudou muito, né, de uns anos para cá. Hoje para mim, tá parecendo mais um Facebook. Virou Facebook. Não é um Facebook profissional, assim, né? A pessoa vai passar o final de semana em algum lugar e posta uma foto ali. Não sei, eu tô um pouco achando o LinkedIn esquisito, mas enfim, acho que ainda para a questão de recrutamento e de você aparecer como profissional, acho que ainda é um caminho, né? Sim. Então, você tem alguma dica? Porque essa questão do network eu acho muito importante. Quando comecei na carreira, eu sempre tive dificuldade, eu era muito tímida. E ainda hoje, eu ainda venho aqui, não aqui no executivo, mas na minha carreira oficial, vamos dizer assim, eu venho ali batalhando, né? Porque você tem que vencer alguns monstrinhos internos, né? Mas acho que é inevitável nesse momento, né, Madu? É inevitável. E eu gosto muito desse tema, Fabi, porque é um paradigma para as pessoas, sabe? Na verdade, tem duas coisas, né? Eu até vou fazer uma live nas próximas semanas que é falando sobre persuasão, né? Quem não leu o livro da Maite Carvalho sobre persuasão, eu recomendo muito. Ah, bacana. Porque são duas coisas que as pessoas têm paradigma. Então, fazer networking é pedir coisas. Fazer networking é na hora que eu preciso. Primeira dica, se você não costuma manter um networking ativo, começa a fazer isso agora. Porque eu costumo falar, né, que o networking é tipo a reserva de emergência. Você sempre tem que ter. Sempre tem que ter. Você tem que ter aquilo ali ativo. E aí, você tocou num ponto que é bem legal. O Instagram, né, ou o próprio LinkedIn, não é porque você está conectado com a pessoa no LinkedIn ou você tem ela no Instagram que você tem um networking com ela. Às vezes você não tem, né? Quantidade não significa qualidade. Qualidade. Então, com quem que você se conecta de verdade, né? Quem são as pessoas que já trabalharam com você? Você continua falando com aquelas pessoas? Headhunter, né? Eu sempre dou esse exemplo. Às vezes eu ligo para algumas pessoas para conversar sobre mercado, porque a gente trabalha com isso, né? Então, claro. Eu nem tenho uma posição específica, mas é para conversar. E a pessoa fala para mim assim, não, Maria Eduarda, obrigada. Eu não estou procurando emprego. E eu sempre penso, gente,
Por que você não cria um vínculo com o Headhunter? Porque hoje você não precisa, mas amanhã você precisa. Amanhã o teu pai, teu irmão, alguém quer conversar com o Headhunter. E é humano, não é que a gente tem preferência por ninguém. Aquela pessoa que a gente conhece há muitos anos, que a gente tem um relacionamento, que a gente vira e mexe, tá ali conversando. A gente vai pensar nela de imediato quando a gente tiver um projeto legal, né? Claro. E você vai dar mais atenção, gente. É muito hipócrita a gente não falar isso. Quando a gente tem uma conexão, a gente dá mais atenção para aquela pessoa. Sim. Não significa que a gente não dá para as outras, mas quando você conhece, quando você tem um relacionamento, aquilo se torna mais forte. Então, o que eu costumo falar se conecte com as pessoas que você já teve algum contato, que você fez um curso, que você fez, sei lá, um trabalho voluntário. Esteja sempre em contato com aquelas pessoas, né? E no momento que você precisar, você não vai fazer um contato que a gente chama, né, de cold call ali. Você não vai... Oi, Fabio, deixa eu te mandar aqui o meu currículo. Uhum. Você vai me achar Como, né? E esse é um momento de se conectar, na minha opinião, sempre foi, mas eu acho que agora fortalece, Fabi, com as pessoas que têm valores parecidos com os seus, né? Então, Entendi. eu tô navegando no LinkedIn e eu li um artigo de alguém que eu trabalhei há muitos anos atrás, ou alguém que eu nem conheço. Pode ser, né? Alguém que eu nem conheça, pode ser. Pode. Eu li e eu achei bacana. E eu vou mandar uma mensagem no LinkedIn parabenizando. Porque eu tô criando um fio condutor que é real, né? Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu não conhecia a Fabi antes, gente. E ela me procurou para falar, eu tô fazendo algumas lives, eu tô trazendo conteúdo. Eu tô fazendo isso com o coração aberto pro Carreira Nós somos Grande. um exemplo, né, Madu? E a gente tá aqui e eu tenho certeza que a questão não vai acabar aqui. A gente tem muitas coisas para fazer. E isso tá acontecendo muito na quarentena. Por quê? Porque você veio falar comigo sem agenda oculta, com um propósito. Verdade. E eu aceitei. Então, quando você vai nessa linha, você tem muito mais chances de conseguir coisas e de gerar, né, uma rede muito mais qualitativa do que ficar batendo na porta só pedindo coisa, porque aí eu não acredito muito, assim. Não acho que a pessoa te ajuda de verdade, sabe? Ela até vira pra você e fala assim, manda seu currículo. Mas eu não sei o que ela vai fazer com seu currículo, sabe? Não vai rolar. Eu acho que você falou tudo, a questão da qualidade hoje, né, dos contatos. Eu também prezo por isso. Acho que é mais importante do que a quantidade. Não, para mim isso é ponto pacífico. Embora muita gente se preocupe, eu tenho vários contatos, mas que tipo de contato, né? Você tem que ter um propósito, né? E aquela pessoa com quem você mantém esse contato tem que também sentir. É uma via de mão dupla, né? Acho que tem que haver uma troca hoje em dia, né? Mas também concordo com você de que não podemos deixar para amanhã, né? E gostei bem dessa expressão que você usou, que é uma questão é uma reserva emergencial, né? Que as pessoas esquecem isso no dia a dia, né? Tá todo mundo, eu tô com trabalho, eu tô com emprego, tô ótima, tô ganhando um ótimo salário. Tá, mas é importante manter, né? É muito importante. Seja com um headhunter, seja com pessoas que possam te agregar. A gente não sabe o dia de amanhã, de forma alguma. Ou a gente, sei lá, né, fica pensando em... Você faz um curso, né, numa universidade, às vezes curso de curta duração, e você não interage com as pessoas, você fica só ali no seu núcleozinho. Às vezes vai ter alguém que você nem imagina, que vai te conectar com um negócio muito legal, né? Então, tem que ir. Eu sempre recomendo, vai tomar café com todo mundo, vai se conectar com as pessoas que fazem algum convite para você, ou, sei lá, pensa nas pessoas que você fez alguma coisa junto. Manda um e-mail, tenta se relacionar com aquela pessoa, saber como é que ela tá, manda um artigo, um livro, sei lá. Cria uma conexão e faz o seu networking trabalhar para você. Isso é importante. E resgatar também, né, contatos antigos. Eu sei que, acho que assim, no nosso mundo, tirando essa questão da pandemia, a gente corre demais,
o tempo é curto, né? E a gente sempre usa um pouquinho também essa desculpa, né? Ai, não tenho tempo, não tenho tempo, ai, não tenho tempo nem para as minhas coisas, quanto mais ainda, né, falar com pessoas que eu não falo há muito tempo. Mas assim, se você colocar na sua agenda, de repente, pelo menos eu vou contactar uma pessoa que seja por semana, né? Coloca lá, a pessoa que eu trabalhei faz 10 anos, a pessoa que eu trabalhei faz 5 anos, porque eu acho que realmente é importante. E nesse momento, as pessoas que têm um bom vínculo, que têm um bom relacionamento, tem até a quem recorrer, né? Porque a gente realmente está numa situação é o que você falou, 2015 a gente teve uma super crise, tanta gente desempregada, né? E agora a gente está passando por uma outra situação em que, enfim, não sei qual que vai ser o número, mas a gente vai ter aí um resultado não muito positivo no que diz respeito à perda de trabalho e tudo mais, né? Exato. Eu tô com uma seguidora que mandou uma pergunta pra gente. Ela até falou assim, essa questão do medo do que vem, né? A Aline, ela disse, eu sou representante comercial e estou super apreensiva com as visitas externas, porque eu não sei a área dela exatamente, né? Mas o que esperar, né? Como vai ser? Até a questão da saúde, mas será que eu vou retomar da mesma forma como era antes? Será que tudo isso vai ser revisto? Enfim, será que vai ser também por vídeo? Não vai, né? Então, tem muita coisa que a gente não tem nem como se planejar, como você disse, né? Mas, assim, queria saber se você tem alguma dica, né, para quem, de repente, por exemplo, está pensando em mudar de área, né? A Aline apareceu aqui. É você mesma, Aline. Para quem quer mudar de área, de repente, né? Que eu sempre falo, você às vezes esperou a vida inteira e agora pode ser o momento, né? Então, por isso que eu falo, olha, assistam cursos, de repente, de outras coisas que vocês queiram fazer. De repente, é o momento da virada, né? Então, você tem alguma dica especial para quem para trazer mais ânimo para essas pessoas? Boa. Bom, a Aline deu sorte, na verdade, porque eu estava hoje à tarde discutindo sobre essa questão de vendas, porque a gente também vende, né? A gente estava falando exatamente sobre essas reuniões. E quem E não a verdade, vende, né, Madu? E quem não vende, né? Todos exato, vendemos. todo mundo vende. Todo Ou mundo você vende. vende, ou a sua empresa, ou seu escritório, o que quer que seja, depende de vendas. Verdade. Mas a gente estava falando dessas reuniões, né? E a gente não sabe o que vai acontecer, porque alguns clientes, né, independente de qual seja o setor, vão estar querendo muito encontrar as pessoas, né, presencialmente. Presencialmente. E vão ter clientes que não vão mais querer isso. Então, eu até falei sobre isso hoje, né? Eu falei, a gente tem que ser camaleão. O que o nosso cliente vai querer? Que é aquele exercício lá atrás. Ele vai querer vendas online, ele vai querer fazer um vídeo, bora pro vídeo. Ele vai querer receber presencialmente, já tá no momento com uma segurança de poder fazer isso, vai pro pessoal. Então, a pergunta que eu acho que você tem que fazer, Aline, é como que o seu cliente está se comportando e qual a tendência dele de comportamento daqui para frente. Isso vai impactar um pouco na tua forma de vendas, tá? E depois, pensando em quem quer mudar de carreira, Fabi, eu concordo, é um momento que muita gente está repensando. Muita gente me pergunta isso, eu falo, gente, está todo mundo repensando, é normal. Você precisa entender o porquê você está repensando. Você está repensando porque você está com uma dificuldade no seu trabalho, você está querendo fugir dela, porque aí você vai para o outro caminho e mercado nenhum tá bacana, aquecido pra caramba. Uhum. Você vai ter dificuldade lá também. Também. Ou, meu chefe está me cobrando. Tá, mas você vai chegar em outro lugar, teu chefe vai te cobrar também. Então, você precisa entender por que você quer mudar. Decidi que eu quero mudar. Legal. Então, o que você quer? Né? Para onde você quer ir? E aí sim, tendo um norte, né, faz sentido você procurar por cursos nesse momento que possam capacitar você para uma mudança diária. E aí vale a pena ativar seu networking, participar, por exemplo, nesse caso, mudança de área, né?
pega cursos, de repente, que tenham aulas com todo mundo, sabe? Que ao invés de ser gravado, que você entra e se conecta, porque aí você consegue ver quem tá lá, mandar e-mail para as pessoas, falar com as pessoas que estão participando daquele curso. O ao vivo, né, com interação. Exato, exatamente. Então, tem que fazer essa reflexão, né? No próprio e-book, Fabi, eu tenho uma parte, né, que eu quero que você deixe depois o e-book. Pessoal, depois, onde que o pessoal pode achar esse e-book? Lá no bio? Se entrar no perfil do Carreira Orgânica, o link que está lá já vai direto para a página do e-book, você pode baixar gratuitamente. Ah, tá? Bacana, tá ótimo. E o que eu fiz, né? Eu dei dicas sobre entrevista, currículo e tudo mais, e no final eu trouxe assim, vamos pensar que você não quer mais trabalhar com isso ou que você não conseguiu um emprego nessa área. E aí eu propus, né, um exercício que é da matriz Ikigai, né, que não sei se algumas pessoas já conhecem, que é para você olhar para suas fortalezas e pensar como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Para que área que eu posso ir? Só que primeiro você olha e fala, peraí, eu sou criativo, então eu posso mudar de área para cá. Eu sou bom em vendas, eu posso ir para cá. Então, antes de sair fazendo o curso, pensa o que você tem aqui de fortaleza que vai caminhar para que você ganhe dinheiro, sabe? Claro. Também, você é pago para aquilo. Então, isso pode ser para empreender ou para mudar de área, o que quer que seja. Então, isso é bem legal também. Você tem alguma dica de plataformas de cursos online, assim, para indicar nessa área ou não? Nossa, tem muitos. Aí, de novo, falar do e-book, né? Lá tem vários. Tô fazendo propaganda aqui, gente. Não, é que tá legal mesmo. É ótimo. Eu quero ver depois. Mas eu vou falar os que eu gosto de transitar, assim, né? O Sebrae... Como indicação, né? Porque eu acho assim, não é propaganda nem nada, mas eu acho que é bacana quem atua na área trazer esse tipo de direcionamento, como a Beth colocou, um direcionamento. É importante, porque às vezes você tem tantas oportunidades, tantas coisas, e você não sabe o que buscar, entendeu? Exato. E claro, né? Vai depender muito da tua área. Sem dúvida. Você saber qual é o melhor lugar. Mas sei lá, por exemplo, o Sebrae tem umas coisas muito legais, a GV tem algumas coisas legais. Eu descobri na semana passada que a plataforma da Sampo tá aberta. Tá. E eu fiz, né? Foi até esse que eu fiquei lavando louça fazendo. E foi muito legal, porque são vídeos de 20 minutos. Então você consegue assistir aquele vídeo e depois tem um texto para você ler que você pode ler em outro momento. Então é bem legal, tem certificado, é bem bacana. Que bacana. Eu acho que são esses que eu lembro de cabeça, mas no livro tem muitos, assim, porque na época eu levantei vários. Ah, quer dizer, no próprio livro você então indica, tem né? Até os links. Tem até os links. Ótimo. Você clica e já vai direto para a página dos cursos. Tem dos curso cursos. de empreendedorismo. Bacana. Ótimo. E uma última pergunta que me fizeram em relação a currículo, rapidinho, porque a gente faltam 2 minutos. Meu Deus. Passou assim, né? Em relação a currículo, alguma dica especial? Você acha que formato de currículo, como há uma mudança nesse sentido ou não? Não, eu acho que não. Currículo breve, gente, 2 páginas no máximo. Ótimo. Com os dados pessoais de vocês, telefone, e-mail, mais de um, se vocês tiverem, que é importante a gente conseguir falar com vocês. E nas descrições, né, do que vocês fazem, coloquem os bullet points. O que você faz? Eu sou advogada. Tá, mas você é advogada do quê? Sou advogada tributária. Tá, mas você faz o quê? É consultivo, é contencioso, faz pareceres, relatório. Coloca ali no detalhe. No detalhe, de forma pragmática, mas passando informação do que você faz, né? Eu acho que isso é o principal. Entendi. A Beth aqui pergunta se quiser uma reunião com você.